Jesus nos abençoe, nos envolva com sua presença. Eu vou falar de Livro dos Espíritos, mas eu sou sempre meio diferentão, né? Nas minhas palestras aqui eu sou sempre meio diferentão. Então, eu vou propor para a gente iniciar a discussão sobre o tema e a morte que vocês escutem um mantra que foi retirado dos Upanishads e acredita-se que foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás. Eu vou cantar ele em sânscrito, que é a língua original em que o mantra foi composto, certo? E depois que eu cantar, depois que vocês sentirem a vibração, eu vou explicar o que significa esse mantra, que tem tudo a ver com essa palestra de hoje, ok? O mantra diz assim: Asatoma Sadhgumaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritandamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om Asatoma Sadhgumaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritandamaya Om Shanti Shanti Shanti. Esse mantra dos Upanishads, ele diz o seguinte: Senhor, conduza-me da ignorância à sabedoria. Conduza-me das trevas à luz. E conduza-me da morte à imortalidade. E ele termina dizendo Om, que é a vibração universal, que é o nome de Deus, e pedindo por paz. Shanti é paz em sânscrito. Então, paz, paz, paz. Então, esse mantra, ele fala justamente dessa transição que todos nós que saímos de casa na terça-feira para ir à Fraternidade de Espírito Irmã Sheila conversar sobre o Espiritismo, é a nossa busca individual. É que a gente possa compreender o mundo, a vida, as dores, para que a gente possa transitar da ignorância do mundo, da ignorância das coisas, da ignorância de si mesmo, para a sabedoria do homem iluminado, que saiu das trevas e que acendeu luz dentro de si mesmo. E que descobriu que não é uma criatura de carne e osso, simplesmente, e que está fadado à morte biológica e à inexistência, mas que é um ser imortal, espírito, criatura de Deus,
feito da sua essência indestrutível. Para que esse conhecimento possa libertar a nossa forma de pensar, para que ela possa transmutar a nossa forma de sentir e para que finalmente ela possa transformar a nossa forma de agir no mundo. Enquanto nós formos frequentadores de casas espíritas, de templos religiosos, não importa sobre qual denominação, mas aquela religião que nós houvermos escolhido. Então, eu estou falando disso porque não importa a princípio se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é hinduísta, se você é sikista, se você, não importa onde você é frequente, se você é da Umbanda, do Candomblé, não importa. Se aquilo em que você diz que crê não transforma a sua maneira de pensar, o seu modo de conceber e entender a realidade na qual você está inserido. Se aquele modo de pensar não estiver transformando o seu modo de sentir as coisas, a vida, a relação, as pessoas, você mesmo. E se nada disso estivesse repercutindo na forma como você age e se coloca diante da vida, pare e pense. Talvez o seu lugar não seja aqui. No dia 19 de janeiro do ano de 2018, desencarnou um dos meus melhores amigos, um amigo irmão. Ele era apenas um ano mais velho que eu, menos de um ano. Então hoje ele estaria com 47 anos, teria feito os 47 anos dele 2 dias atrás. E a morte, ela chega, às vezes, sem mandar aviso. Mas esse meu amigo passou o ano de 2017 me dizendo: Arthur, eu estou sentindo que o meu tempo aqui está acabando. Eu disse: que besteira. Você é novo, jovem, não tem nenhuma doença, não tem nada. Tem um filho para criar. Tem um filhinho de 8 anos de idade. Tem um filho para criar. Né? Tá vendo que isso é maluquice na sua cabeça? Né? E ele passa um ano muito amargurado com essa coisa. Né? Ele diz que a morte não avisa. Mas de alguma maneira ele sentiu que o momento da morte, do desencarne, estava chegando. Né? E quando foi no dia 19 de janeiro, né, do ano passado, eu fui surpreendido pela manhã com a notícia de que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória à noite, né, e que havia desencarnado. E talvez tenha sido, depois da experiência do desencarne dos meus pais, dos desencarnes que mais me trouxe uma experiência e uma transformação na forma de sentir a importância que nós temos diante de um fenômeno absolutamente natural, corriqueiro, que faz parte das nossas existências. Só que nós, ao invés de entendermos que precisamos educar para a vida, educando para a morte, continuamos sustentando cognições atávicas do medo da morte. E agimos e vivemos no mundo constantemente com medo desse fenômeno, que inclusive não vai ser a primeira vez que nós vamos encarar.
Então eu sempre costumo dizer em minhas palestras, eu volto a repetir, para quem não sabe, morrer todo mundo vai mesmo. Vocês estão convencidos disso? Nós estamos aqui no planeta Terra passando por uma breve experiência na matéria. Morrer, todo mundo vai mesmo. E nem sempre tem aviso. Pode até ser um aviso indireto, mas nenhum espírito vai bater em sua casa para dizer assim, ó meu irmão, amanhã, tal hora, você vai desencarnar. Não vai. Portanto, a gente precisa, compreendendo a realidade de quem nós somos, do que nós somos, começar a mudar a maneira como a gente encara o fenômeno da morte e como a gente se coloca diante da vida. Porque a morte, meu amigo, vai chegar. E chegou para o meu amigo Luiz Augusto. Ele é uma pessoa pública, eu estou dizendo o nome dele, porque ele é uma pessoa pública, conhecida, cartunista, o autor de Fala Menino, que foi publicado durante anos no Jornal à Tarde, e que também durante anos ilustrou as nossas contas da Coelba. Né? Todo mundo recebia a continha da Coelba com o cartunzinho educativo da Fala Menino, que estava lá. Luiz Augusto estava vivendo um momento lindo, porque desde a adoção do filho dele, né, ele havia transformado muita coisa na forma dele pensar. Uma das coisas que sempre gerava um pouco de conflito entre eu e Luiz é que Luiz rompeu com a doutrina espírita da forma tradicional. Porque às vezes a gente quer transpor para dentro da casa espírita os nossos valores, os nossos hábitos, os nossos atavismos que nós herdamos de outras religiões. Quando a doutrina espírita é muito mais do que simplesmente uma religião. Se o espiritismo fosse tão somente mais uma religião, eu não teria cantado esse mantra de 2.500 anos atrás. Porque 2.500 anos atrás, os rishis, os sábios indianos que escreveram os Vedas, e que descreveram nos Upanishads, nos Puranas, nos livros sagrados da religião hinduísta, da religião jainista, do sikhismo e outras religiões do Oriente, eles não teriam discutido com tanta propriedade que ainda nos serve hoje, né? As quase 2.000, quase 3.000 anos depois, de base para o pensamento, para a filosofia do mundo, é construída com base nessa dialética entre o modo de pensar ocidental, racionalista, e o modo de pensar oriental, intuitivo. A doutrina espírita não traz absolutamente nenhum princípio espírita, era desconhecido da humanidade. Inclusive por isso, ninguém diz que Kardec é o criador do espiritismo. A gente diz que Kardec é o codificador do espiritismo. Eu não me lembro bem se essa expressão, de quem foi essa expressão, mas ele diz o seguinte: todos os princípios espíritas estavam já na humanidade dispersos em várias outras filosofias e outras religiões. A imortalidade da alma, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, né? A transmigração progressiva da alma através da reencarnação. Tudo isso já fazia parte do pensamento dos orientais, dos egípcios. Na filosofia grega a gente já encontra. Então o que Kardec fez com o auxílio dos espíritos, do trabalho dos espíritos, foi reunir todos esses conhecimentos num único feixe, né? Que é muito mais sólido, porque uma varinha só você vai e quebra, né? Então, contra uma ideia, existem 1000 argumentos. Mas quando essas ideias se unem como se fossem várias varetinhas justapostas, cada que eu quero ver? A resistência mecânica aumenta exponencialmente, né? Se a gente estiver falando da varetinha. E do ponto de vista filosófico,
o conhecimento espírita, a doutrina espírita, ou seja, o corpo de ideias que hoje nós chamamos de espiritismo, ele é forte, ele é resistente, ele nos proporciona uma fé inabalável, aquela fé que não se apoia na cegueira e na exigência. Você tem que acreditar na imortalidade da alma. Você tem que acreditar em Deus, não é isso. Eu creio porque sei. Eu creio porque aquilo no que creio foi submetido ao cadinho do raciocínio, da lógica, do questionamento. A verdadeira fé, a fé inabalável, aquela que tem condições de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, é a fé que duvida. Olha que coisa engraçada. É a fé que duvida e é a fé que questiona. Então, voltando para a história do meu amigo Luiz Augusto, ele havia rompido com esse negócio assim, do espiritismo institucional. Porque, de fato, não adianta a gente se reunir 200, 300 pessoas nessa casa, mas cada reunião, se cada um que aqui está não estiver fazendo um trabalho íntimo de apropriação dos princípios da doutrina espírita, para que, mudando sua forma de pensar, isso propicie uma mudança na forma de agir, de sentir primeiro e depois de agir. Não adianta a gente substituir os nossos comportamentos por outros comportamentos artificiais. Vou entrar na casa espírita, então para ser espírita eu tenho que falar com voz mansa. Olha, tenho que imitar de Valdo Franco nas palestras. Porque o espiritismo... Não existe isso, gente. Espiritismo não tem forma. Espiritismo é uma doutrina de fundo. E espiritismo se vive no íntimo de cada um de nós. A finalidade da doutrina espírita em nossas vidas é acender uma luz dentro de cada um de nós. Para que nós possamos assumir o nosso próprio destino. A escrita do nosso livro do destino. Através das nossas escolhas, da ampliação da nossa consciência, da ampliação da nossa capacidade de amar, da ampliação da nossa capacidade de servir, para que quando nós, no dia a dia, tenhamos que agir, a minha ação reflita a vontade, não a minha individual egóica, mas a vontade do meu Pai, do meu Criador, do meu Deus, que eu digo que eu acredito. Porque se nada disso acontecer, a gente está fazendo da doutrina que nos foi confiada, a gente está fazendo ela vã, ela vazia, ela sem sentido. Eu não quero mais nada sem sentido na minha vida. Eu não quero mais nada sem sabor na minha vida. Tem coisa pior, gente, do que você sentar para comer um pratinho de comida insossa? Se tiver, vocês me avisem, porque eu detesto comida insossa. As palavras saber e sabor, elas têm a mesma etimologia. Portanto, saber sem sabor? Para que ficar acumulando ideias espíritas na cabeça, se não for para essas ideias espíritas transformarem a nossa forma de viver e de morrer? E de morrer. Então eu discuti com meu amigo Luiz Augusto, porque ele tinha rompido um pouco com essa coisa. Eu não quero frequentar centro, eu não quero fazer evangelho lá, eu vou às vezes porque minha mãe me pede, mas eu não tenho mais vontade de frequentar evangelho lá, porque na verdade ele estava nessa crise com as aparências. Porque se nós espíritas não tomarmos conta, vamos fazer do espiritismo o que os cristãos primitivos fizeram do cristianismo. Vamos criar várias formas de agir, vamos criar um comportamento socialmente aceitável dentro da casa espírita e vamos perder a nossa capacidade mais importante, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa livre
consciência, a nossa capacidade de decidir por nós próprios aquilo que é melhor para nós. Não estou dizendo isso na terça-feira que vem você dormir ao centro, não. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso para que você saia daqui refletindo se a sua presença na casa espírita, se a sua relação com a doutrina espírita, ela não está por essa via. Às vezes é a via do salvacionismo. Eu estou na casa espírita porque eu quero me beneficiar, porque eu estou doente, porque eu quero beneficiar um familiar que está em depressão, que está em obsessão. Mas eu não estou permitindo que a doutrina espírita produza um verdadeiro milagre que ela pode produzir, que é aquele que surge quando eu me aproprio da doutrina espírita, quando eu me permito sentir o sabor da doutrina espírita, inclusive quando eu me permito dizer, como fez o meu amigo, e disso eu gosto, disso eu não gosto. Porque se nós somos seres dotados de livre-arbítrio, nós temos essa possibilidade. Eu também ando um pouco, me perdoe a expressão, de saco cheio do espiritismo institucional. Mas esse meu incômodo, graças a Deus, porque eu não sou baú para guardar segredo, eu compartilho com vocês nas minhas palestras. O que pode acontecer um dia é os diretores da casa dizerem assim: não quero mais que a Arthur fale na fraternidade espírita e mancheira. Eu não acho que vai acontecer, porque a gente tem uma afinidade muito grande com essa casa, com a proposta dessa casa. Agora, o que eu estou falando é do que os espíritos diziam a Kardec. Eu desafio qualquer um a pegar o livro dos espíritos, ou qualquer uma das obras da codificação, e ver se Kardec, em algum momento em sua obra, criou estrutura de centro espírita com regras que mais lembram um tempo religioso do que um local de estudo e de reflexão acerca da vida com base na doutrina espírita. Eu desafio qualquer um aqui. Agora eu desafio também porque eu conheço a codificação espírita muito bem, obrigado. Tem espírita que gosta de charlar, vocês conhecem esse termo? Soteropolitano usa sempre, né? Que gosta de charlar quantos anos tem de espiritismo. Ah, porque eu sou espírita há 30 anos, ah, porque eu sou espírita há 40 anos, ah, porque eu sou espírita há 15 anos. Pouco importa quanto tempo você é espírita, se você não se apropriou e não permitiu que a doutrina espírita fizesse uma transformação na sua vida. Não adianta. Você pode ter 50 anos de doutrina espírita, vai desencarnar e vai chegar no mundo espiritual em confusão, em sofrimento, porque, olhem só, eu estou contando essa história toda com base no que meu amigo Luiz Augusto estava passando, porque no dia 19 de janeiro desse ano, aniversário da morte dele, eu acordei, me recordei que era aniversário da morte dele, e como bom espírito e bom cristão que sou, já tenho o hábito, eu já acordo orando. Acordei orando e nos meus primeiros pensamentos eu emiti um pensamento de amor a Deus e de gratidão por ter tido a oportunidade de conviver com aquele espírito que, tão inquieto, mas que me trouxe tanta afetividade, tanto amor, tanta luz. Quando eu abri os meus olhos, Luiz estava em pé na minha frente. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês aqui. E pode também não acontecer. Tá bom? A mediunidade, ela existe, mas ela se manifesta de forma multivariada. Cada um tem uma mediunidade característica que tem a ver com sua história como espírito e tem a ver também com seu organismo, com suas predisposições, né? E não é que eu vejo espírito todo dia como eu estou vendo você, não. Inclusive nesse dia eu não vi como se eu estivesse vivendo. Então eu não tomei um susto como se tivesse uma pessoa parada do lado de mim. Eu vi com uma visão espiritual mesmo, né? Eu senti a presença dele, se vocês quiserem, eu digo como ele estava vestido. Todos os detalhes. Eu respirei, olhei para ele e disse: e aí, meu amigo, como é que você está?
ele fez assim, uma posição pensativa e ele me disse uma frase que eu vou carregar comigo para o resto da vida. Olha só o que ele me disse. Amigo, a luz ou as trevas do lado de cá dependem menos daquilo que a gente faz do lado de lá do que da luz que a gente acende por dentro. Ele disse isso e sumiu. Não me deu tempo nem de debater o que ele queria dizer com isso. Né? E eu fiquei em estado de choque com aquela informação que não é nova. O Espírito já disse isso pra gente. Só que agora eu estava ouvindo isso do meu amigo, daquele que eu achava que era da fé vacilante, daquele que não queria participar do evangelho lá, daquele que não queria frequentar sempre, que estava cansado do blá 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 das palestras, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Né? Então, foi esse meu amigo que disse assim, olha, amigo, a luz ou as trevas do lado de cá, vamos ver de que lado ele está? Ele está do lado espiritual. Então, a luz ou as trevas do lado do mundo espiritual depende menos do que a gente faz do lado de lá, ou seja, no mundo material, do que da luz que a gente acende por dentro. Onde é o dentro? É dentro de cada um de nós. Os espíritas, talvez porque um dos lemas, uma das bandeiras da doutrina espírita seja fora da caridade não há salvação, estão se enganando de que o lugar no mundo espiritual se consegue é com o trabalho da caridade. Você está muito enganado. Porque não é quanta caridade que você pratica que vai lhe garantir no mundo espiritual que você esteja bem ou que você esteja mal. Pega a literatura espírita. A gente tem relatos aí pela mediunidade, tanto de Chico, eu estou usando esses dois exemplos que são médiuns confiáveis, que a gente respeita a fonte e respeita os espíritos que trabalharam, que psicografaram através deles, quanto na mediunidade de Divaldo Franco. Então, se vocês quiserem pegar a obra de Chico Xavier e Divaldo Franco como obra mediúnica, vocês vão ver eles falando disso várias vezes. Pessoas que foram espíritas, trabalharam pra caramba, chega no mundo espiritual, está todo desbaratinado. Está todo desbaratinado. Porque a gente ainda está cultivando um pouco essa ilusão de que é pela ação que a gente vai conquistar um bom lugar. Não adianta. Não adianta você achar que você está fazendo caridade se o seu coração, o seu sentimento e a sua consciência não tiver nada a ver com aquilo. Você pode ter feito a caridade material uma vez na vida, quando você estendeu, sei lá, um pão para uma pessoa que estava com fome, mas o que motivou a ação caridosa foi o sentimento de compaixão que nasceu no momento que você se defrontou com aquele ser humano numa situação de penúria ou de miséria. Seja ela de miséria material ou moral. Mas se o seu coração não tomou parte nisso, desculpa aí. Sua ação foi boa, foi legal, foi joia, já é o passo. Mas se você fez por fazer, se você fez para cumprir ficha, se você pensa que no mundo espiritual tem alguém com uma ficha, né, preenchendo, ó, contribuiu com o centro, ajudou a limpar a cadeira, contribuiu com o evento, doou farnel para a campanha do quilo, trabalhou na evangelização infantil, frequentou as palestras de terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, quinta-feira, domingo. Era barata de centro espírita. Vocês acham que tem uma ficha no mundo espiritual? Que Deus não tem mais o que fazer? E que os espíritos não têm mais o que fazer no mundo espiritual? Então,
não tem a ver com o que a gente faz, mas com o sentimento que nos motiva a buscar aquela ação. Você é livre para agir, mas os frutos da sua ação não te pertencem. Essa frase está no Bhagavad Gita e foi dito por Bhagavan Krishna a Arjuna. O Bhagavad Gita acredita-se que foi escrito cerca de 400 anos antes de Cristo. Eu estou dizendo isso porque Jesus, 400 anos depois, ele vai dizer também que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. Porque a verdadeira caridade é aquela caridade desinteressada. Então, se é desinteressada, meus amigos, me permitam me chamar assim, porque vocês são meus irmãos, são minha família espiritual, é desinteressada tanto do ponto de vista material, quanto desinteressada do ponto de vista espiritual. Eu não posso estar tendo uma ação de caridade se por trás daquela ação de caridade tem o interesse de ter um lugar melhor depois da morte. Isso não é caridade verdadeira. No fundo, o que você está é com medo. E nós espíritas precisamos superar a barreira do medo diante da morte. Porque quem nós somos não morre. Quem nós somos é criatura de Deus. Quem nós somos é imortal. Quem nós somos existe desde sempre e vai continuar existindo sempre. Os sábios não se preocupam com essas coisas. Isso também é uma frase de Krishna para Arjuna. Porque o ser real, ele não pode nem morrer e nem matar. Mas a gente ainda vive com esse medo e esse temor e essa angústia diante de um fenômeno inexorável e que graças a Deus que existe. Graças a Deus que a morte existe. Porque a morte, do ponto de vista da destruição do corpo físico, é ela que vai permitir que a lei do progresso exista para mim do ponto de vista espiritual, porque morto esse corpo físico eu vou ter um tempo de parar, refletir e dizer assim. Só que olha só como é que o Espírita diz. O Espírita diz assim: o que foi que eu fiz na minha vida? Eu não vou me perguntar mais, depois dessa que eu tomei do meu amigo Luiz Augusto, eu não vou mais me perguntar isso, desculpa. O que eu fiz ou eu deixei de fazer é força do fato de que nós estamos aqui encarnados para o nosso progresso. E para estar aqui encarnado, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa viver, a gente faz escolhas, às vezes a gente quebra a cara nas nossas escolhas, né? Porque a lei de causa e efeito a gente não pode mudar outra vida, não, ela é instantânea. O fruto das tuas ações, que os orientais chamam de a lei do karma, ela começa a se manifestar na tua vida a partir do momento em que você, antes de você agir, você escolheu determinado rumo de ação. Eita! Você já mobilizou aquela energia pelo pensamento. Quando você concretiza na ação, meu amigo, você já se amarrou tudo nas leis de Deus. E aí você começa a colher os frutos. E essa colheita é uma colheita consciencial. Aí depois você vai ter que se reaver para a lei de Deus. Ou você tem um outro caminho, que é o caminho do qual eu tenho procurado falar hoje nas minhas palestras, que é o seguinte: em vez de você chegar no mundo espiritual preocupado com o que você fez, se preocupe em o quanto você amou.
Se preocupe em quanta luz você acendeu dentro do seu coração. Quanta luz você acendeu dentro da sua mente. O quanto a sua consciência se ampliou. Arthur, como é que eu vou saber o quanto a minha consciência se ampliou? Quanto mais a nossa consciência se amplia, mais a gente entende que o propósito da nossa existência é o desenvolvimento dos nossos potenciais como espírito. Porque quem eu sou não é este corpo de carne. Esse daqui, como dizia Chico Xavier, é o meu burrinho. É o burrinho que me carrega. A quem eu devo a maior gratidão. Cerca de 3 milhões de células, serizinhos unicelulares, organizados, formando tecidos especiais, compondo sistemas e agindo de forma homeostática, em um equilíbrio, em uma harmonia perfeita, para que eu possa manifestar os meus talentos divinos. Esse é o burrinho que me serve, que não é uma mera vestimenta. O corpo é a extensão da alma, que ele é o reflexo daquilo que nós somos. Mas vai chegar uma hora que eu tenho que me desapegar do corpo. Eu tenho que me desapegar da ilusão de que eu sou o meu corpo, porque eu não sou o meu corpo material. A morte não existe, dizem alguns textos espíritas. A morte existe. A morte existe. O que é a morte? A morte é a desorganização, é a desagregação do corpo físico que, após cumprido o seu tempo de serviço para aquele espírito que o habita, ele se desgasta, ele se consome, cumpriu aquela tarefa. A lei de Deus, que a lei de destruição também é lei de Deus. Até me desculpe, minha irmã chamou o caso Brumadinho de catástrofe. Para mim aquilo não é crime ambiental, não é catástrofe. Porque aquilo é fruto da irresponsabilidade humana. Aquilo não é a natureza, não. Quando é a natureza, a gente entende que é uma catástrofe natural, um tsunami, um vulcão. Aquilo dali é lei do karma. Nós gostamos de chamar de lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Nós estamos tratando mal a nossa casa, acumulando lixo. Quando vem as consequências, a gente vai chamar de catástrofe, com todo respeito, porque eu sei que você falou na melhor das intenções. Mas o nome disso é irresponsabilidade. E o espírita, que é espírita, que entende que é um ser imortal, passando temporariamente por aqui, é outra coisa. A gente vai voltar para cá. Vocês têm dúvida disso? Desencarnou, morreu, porque morreu todo mundo vai mesmo. Depois de um tempo, para onde você vai voltar? Para onde você vai voltar? Você vai voltar para o planeta Oca chamado Terra. E se a gente não tiver a responsabilidade com o meio ambiente em que a gente vive, a gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou. Mas só que, como eu disse a vocês, a lei de causa e efeito é instantânea. Já estamos colhendo. Infelizmente, com a morte de 300 seres humanos. 300 seres humanos. E os responsáveis por aquela calamidade, eu tenho uma coisa para dizer para eles. A lei de causa e efeito é consciencial. Não é Deus que cobra. Não tem uma ficha. Então não tem uma ficha para a Vale do Rio Doce, para os engenheiros e para os políticos corruptos que permitiram que situações como aquela continuem existindo no nosso país. Na hora que a lei de causa e efeito chega, aí a gente quer dizer assim, oh, coitadinho, oh, coitado, está com câncer, está com uma depressão, está com uma doença degenerativa. Mas a gente se esquece que aquelas pessoas estão colhendo os frutos das próprias ações.
consciencialmente. E que não é Deus quem cobra, é a própria consciência quem dispara os mecanismos da lei de causa e efeito. Então o Espiritismo, ele também está aqui para tirar a gente do lugar de vítima e de algozes. Eu não estou vendo nenhuma vítima nesse salão. Você pode chegar aqui para mim, sentar no final da palestra e me contar a sua vida, e eu posso até chorar com você pela sua história, pelas suas dores, mas eu vou lhe dizer, você não é vítima de nada disso. Ao contrário, eu vou dizer, você é um herói ou uma heroína por ter passado por essa situação e hoje está aqui. E é isso que a gente tem que entender. É essa transformação no modo de pensar que eu estou perguntando aos meus ouvintes espíritas se a gente está preocupado em estar fazendo. Porque é essa que importa. É essa transformação. Primeiro no modo de pensar, depois no modo de sentir. Quer dizer, eu vejo um negócio desse, eu não sinto nada, meu coração não se envolve, eu preciso parar para pensar por quê que meu coração não se envolve diante da dor alheia. Porque quem eu sou e quem você é temporário. Quem nós somos todos somos filhos do mesmo Pai Celestial. Todos somos filhos de Deus. Todos somos da mesma natureza espiritual. Todos temos potencialidade divina e capacidade de superação de qualquer dificuldade que a vida se nos apresente. Cada dificuldade que a vida nos apresenta é tão somente uma oportunidade da gente sacudir a poeira, dar a volta por cima e transformar aquela energia grosseira em abertura de consciência e de amor. Não existe limitação física, não existe doença, não existe limitação mental. Nós vivemos hoje num mundo onde a ciência nos mostra que até aquelas pessoas que há um século atrás eram consideradas, entre aspas, retardadas, porque tinham uma diferença genética na formação cerebral, neurológica. Hoje essas pessoas são pessoas que, quando educadas e estimuladas, são cidadãos produtivos, cidadãos úteis, conscientes, que trabalham, que constituem família. Que coisa linda a gente ter tirado o Down e qualquer outra, o X frágil, desse lugar de vitimização para trazer hoje para um lugar de autonomia. Você quer saber se você está fazendo o bem a alguém? Se pergunte, a minha ação está desenvolvendo a autonomia naquele ser humano? Aí você está fazendo bem. Você sabe por quê? Porque a gente só se preocupa com o desenvolvimento da autonomia do próximo quando a gente vê o próximo como o irmão que ele é. E não como um inimigo, não como um adversário, não como um perseguidor. A gente precisa superar o triângulo do salvacionismo. Porque nós ainda, espíritas, vivemos muito no triângulo do salvacionismo. Se uma pessoa ocupa um lugar de vítima, é porque tem alguém perseguindo ela. Aí sempre aparece o diabo de um salvador. Aí o salvador, para salvar aquele que se coloca no lugar de vítima, começa a perseguir o suposto perseguidor, que por sua vez vai se sentir vítima, e o ciclo perverso do salvacionismo não para nunca. Na minha família eu resolvi isso com a música de Ivete Sangalo. Por isso não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz e eu quero amor. Em que sentido? Não é no sentido de que eu me tornei uma pessoa egoísta, né, insensível às dores, às situações do outro. Mas é duro você chegar para um irmão, para uma irmã
e dizer isso. É duro, principalmente nós que temos essa educação ainda, com resquícios do catolicismo, do pecado, do que pode, do que não pode. Às vezes a gente se sente até mal. Mas dizer assim, minha mãe dizia assim, quem pegou o seu carvão molhado e o abana. Então, se essa situação se apresentou na sua vida hoje, quem tem que resolver essa situação é você, não sou eu. Porque se eu vou sair do meu sangue, ou seja, do meu espaço que me pertence, para entrar no espaço que pertence ao outro, para poder tirar ele de uma experiência que está sendo para o crescimento dele, tem alguma coisa errada. Você pode aconselhar, você pode dar força, você pode estimular. Então, se você quer saber se você está se comportando com amor em relação ao seu próximo, você tem que se perguntar, eu estou ajudando no desenvolvimento da autonomia? Eu estou ajudando aquela pessoa a crescer, a superar os próprios desafios? Ou eu estou sendo maninha e painho, querendo proteger e resolver o problema do alheio? Daí a pouco vem para a reunião de auxílio fraterno, vem para a entrevista da Fraternidade Espírita Evangelho dizendo, eu estou muito sobrecarregado, é muito problema. Aí chega para o entrevistador e conta e chora as ladainhas do mundo todo. Quando você vai ver, 80% das coisas que a pessoa está dizendo não é problema dela. Porque meu cunhado adoeceu, porque minha esposa isso, porque meu filho aquilo. Desculpa, gente, mas essa é a realidade. Essa é a realidade que nós precisamos romper com as máscaras. Então é por isso que eu também hoje, eu não quero o espiritismo hipócrita. Não quero. Se for para estar dentro da casa espírita, hipocritamente, passando a mão na cabeça de vocês, eu não vou mais fazer palestra. Não quero. Porque depois são essas as coisas que criam sofrimento em todas as pessoas. Então nós temos a responsabilidade de, como está aqui na frente falando, porque isso aqui é uma responsabilidade, viu? Se eu falo, eu sou cobrado mais. Né? Mas não é pelos espíritos, não, é por minha própria consciência. Arthur, você está ensinando lá na palestra da Fraternidade Espírita Evangelho como desenvolver sua autonomia, mas na hora que você se depara com o seu desafio existencial, na hora que você tem que lidar com a sua autonomia que você não sabe, aí isso é hipocrisia, né? Aí isso é hipocrisia. Então eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é isso. Porque também essa vitimez nasce dessa concepção que ainda está errada sobre o que significa vida e morte em nossas cabeças. Prova disso que, sem vergonha, quem tem medo da morte, levante a mão. Sem vergonha, só para fazer uma estatística, muitas pessoas ainda têm medo da morte. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Parabéns. Vocês são gente. Porque espírita também tem que aprender que a gente é gente. E que a gente também tem direito de sentir medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Medo não. Medo não. Eu só não quero que a morte me pegue antes do tempo. Agora eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Que antes do tempo é esse, Arthur? Que antes do tempo é esse? Esse tempo não é o tempo da juventude, inclusive que já passou. Estou com 46 anos de idade. Daqui para frente é só ladeira abaixo, é ou não é? Quem já tem mais que eu sabe do que eu estou falando. A visão já ficou curta, as costas doem todos os dias. Tanto que eu tive que começar a fazer yoga todos os dias para dar conta do organismo, né? Cuidar do meu burrinho, porque vai chegar uma hora que o burrinho vai falhar. O que eu não quero é que a morte chegue para mim e eu não cuidei de acender a luz.
Porque enquanto eu estou aqui, encarnado, é a oportunidade que a existência está me concedendo de realizar esse trabalho de desenvolvimento dos meus potenciais espirituais, de ampliação da minha consciência, de ampliação da minha autonomia, de ampliação da minha capacidade de amar. Eu não quero que a morte chegue e eu descubra que, ai meu Deus, eu não aprendi a amar. Eu não aprendi a perdoar. Eu não me desapeguei dos bens materiais. Eu não me desapeguei das relações doentias com as pessoas. Eu ainda me encontro em confusão. Porque se a morte me pegar nesse momento, adivinha onde é que eu vou parar no mundo espiritual? Adivinha? Mas umbral é um lugar? Não. Umbral não é um lugar que a gente fica visualizando o umbral como se fosse um lugar. O umbral não é um lugar físico. O umbral é um lugar psíquico. Eu conheço várias pessoas que vivem em umbral diariamente. Eu posso dizer, sem medo de ser feliz, pelo menos 80% das pessoas que estão me ouvindo vivem em umbral. Acorda de manhã com a mente agitada, agoniado com o trabalho, agoniado com o dinheiro, agoniado com o filho, sofrendo, ansioso, ou então em depressão, naquela agonia do dia a dia. Ai meu Deus, quando é que você vai passar? Ai meu Deus, quando é que você vai passar? Isso não passa nunca. E você fica naquela angústia. Daqui a pouco você está tratando da unha do pé, daqui a pouco você está tratando da úlcera gástrica, daqui a pouco você está tratando do refluxo esofágico, daqui a pouco é a dor de coluna que incomoda, daqui a pouco é a enxaqueca que incomoda, daqui a pouco é o filho que está em depressão, daqui a pouco é a esposa que está em depressão, daqui a pouco é você mesmo que está em depressão e fica no dilema, porque você tem que tomar um remédio controlado, mas você não gosta de psiquiatra, mas você precisa, aí fica no dilema, meu Deus, tomo ou não tomo? É porque você ainda não conseguiu estabelecer uma relação íntima com Deus e você não sabe se você deve ir para o templo católico, se você tem que ir para o templo espírita, se você tem que ir para o terreiro de candomblé, se você tem que ir para o centro budista. Você não reserva um espaço para você ser quem você é. Eu estou falando alguma coisa que alguém aqui não tinha passado. Então está todo mundo grau. Vocês se lembram do filme Nosso Lar? Eu já vou terminar com isso. Vocês se lembram do filme Nosso Lar? Nosso Lar. Depois de passar um grande período de tempo no umbral, quem lê o livro Nosso Lar sabe mais até do que quem assistiu o filme. Depois de ter passado um bom tempo no umbral, ter sido resgatado, quando finalmente se lembrou de pedir socorro e misericórdia divina. Né? André Luiz, tudo bem, não era espírita, nem era muito religioso. Era católico, mas levava o catolicismo como o brasileiro leva, né? Eu sou católico, estou uma missa de vez em quando, mas eu tenho um compromisso com espiritualidade, com transformação íntima, com caridade, com os ensinamentos de Jesus. Aí ser católico assim é fácil também, não é crítico ao catolicismo, tá? Porque também tem espírita que faz a mesma coisa, né? Se diz espírita, nasceu numa espírita, frequenta o evangelho lá toda semana, vem ao centro, assiste palestra, toma passe, mas não consegue fazer mais do que isso. Não se transforma, não perdoa, na hora do trânsito, xinga, briga, na hora que vem os desafios existenciais da vida, se desespera o tempo todo. Quando alguém fica doente na família, se desespera totalmente. Nem parece que é uma pessoa que está falando e que defende a ideia da vontade da alma. Então, não é só como o católico, é com o espírito, qualquer que seja a religião. Né? Aí André Luiz vai, passa uma temporada em Nosso Lar. Aí ele fica naquela ansiedade por voltar para ver como está a família dele. Aí permitem ele voltar num determinado momento. Né? Permitem ele voltar. E ele descobre que a esposa dele casou de novo. Que os filhos dele estão sendo criados por um outro cara. Precisou Deus ir lá pegar ele para jogar ele no umbral? Não, o que aconteceu? Na hora que ele sai da casa dele, furioso por ter descoberto que a esposa dele contraiu um novo matrimônio,
Ele está tão enfurecido que imediatamente o umbral se materializa no entorno dele. Porque o umbral nada mais é do que a projeção do lado de fora do desequilíbrio que a gente carrega do lado de dentro. Então, por isso que eu estou dizendo que 98%, eu tinha votado só 80%. Eu já cheguei à conclusão de que 98% de nós estamos no umbral o tempo todo. Só que nós não estamos tendo acesso a essa realidade fluídica, espiritual em torno de nós, porque a mediunidade não permite. E se você fosse médium vidente, você ia ver que tipo de companhia espiritual e que tipo de fluido é que você anda acumulando na sua psicosfera individual, que é a sua própria aura, a sua atmosfera fluídica, em torno do teu corpo. Agora imagine seu corpo bombardeado por esse caos mental. Isso tudo porque a gente não sabe lidar com vida e morte. Vocês entendem isso? Todas as coisas que eu estou falando aqui, eu não estou falando de religião. Eu vou voltar para a definição de Kardec do Espiritismo para eu terminar essa palestra de hoje. Olha só. O Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e a destinação dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo material. Ela é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. Onde é que tem a palavra religião na definição de Kardec? Religião espírita é aquela que se vive no sentido original da palavra religare, que é a finalidade maior para a qual nós todos estamos aqui. Religar a criatura ao Criador. Espiritismo não tem dogma. Espiritismo não tem rito. Espiritismo não tem sacerdote. Eu estou até com uma batinha hoje, mas não é bata de padre, não. Eu nem quero mais isso na minha vida, que eu já fui padre de muitas encarnações, estou fora. Só fiz coisa errada. Estou fora. Por quê? Porque faltava abertura de consciência e acender a luz do lado de dentro. Então é ciência de observação, porque tudo que eu estou falando com vocês hoje de doutrina espírita, que está no livro dos Espíritos, que está na codificação, que está nas obras espíritas, é fruto do fenômeno espírita. Kardec não inventou nada. Foi no diálogo com os espíritos, foi dialogando com os espíritos que se manifestavam através de diversos médiuns, em diversas localidades, em diversas situações, dialogando sobre temas diversos e recolhendo uma quantidade de material inumana e ainda recebendo dos amigos mais outro pacote de psicografias que foram obtidas. Inclusive, acho que foi o Camilo Flammarion que tem um pacotão de psicografia para ele. Ele estava querendo desistir da obra espírita. Ele falou, é muito grande, eu não consigo dar conta. Aí vem, ele era amigo de Flammarion falou, peraí, toma aqui, o que é isso? Eram milhares de psicografias coletadas em várias cidades da Europa, da Alemanha, da Suíça, da Itália, através de diversos médicos, e foi graças a esse trabalho que ele pôde fazer o trabalho de análise dessas mensagens para chegar a um consenso dos princípios que estão hoje na codificação espírita. O espiritismo nasceu da observação do fenômeno espírita. E ela é uma filosofia de consequências morais. Porque eu vi o fenômeno, eu olho e penso, olha só, eu sou espírito. Porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Eu sou um homem que está vivendo na Terra. Então eu sou um espírito encarnado nesse planeta. Então tudo que eles estão falando, eu posso vivenciar. Tudo que eles estão falando, eles não estão falando sobre o outro mundo. O espiritismo não é a doutrina do sobrenatural e do maravilhoso. O espiritismo é a doutrina da vida e da morte, que diz respeito à vida de cada um de nós. E onde é que estão as consequências morais? É a hora que o espiritismo entrou
tirou o lixo mental que a gente acumula lá dentro da cabeça, renovou as minhas plasticidades neurais, para falar a linguagem científica moderna, mudei a minha forma de pensar a vida, de entender a vida, de entender a morte, de entender a relação com os espíritos, de entender a relação com as pessoas. E essa mudança na minha forma de pensar, ela teve uma repercussão que é ético-moral. Que a partir de agora, quando ele me fecha no trânsito, ele não é mais um FDP. Ele é meu irmão. Ele é um espírito. Ele também tem livre-arbítrio. Ele também tem potenciais divinos. Ele também tem responsabilidades. Ele também responde à lei de causa e efeito. Mas ele também é capaz de amar. Ele também é capaz de perdoar. Ele também é capaz de acender a luz dentro dele. Então vocês estão entendendo do que é que fala o Espiritismo? O Espiritismo não fala de centro espírita, o Espiritismo não fala de ritos, o Espiritismo não fala de exterioridade. O Espiritismo é uma doutrina, um conjunto maravilhoso. O Espiritismo toca todos os ramos do conhecimento, porque ele é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, ele é uma filosofia de consequências morais. Se nós não começarmos a compreender isso para transformar, como é mesmo? O pensar, o sentir e o agir, a morte vai chegar e a gente não vai ter acendido a luzinha lá dentro. Todos os dias, a minha preocupação hoje, quando eu acordo e quando eu vou dormir é: Senhor, será que eu estou sendo fiel ao propósito para o qual eu estou aqui? Será que eu estou conseguindo amar mais? Será que eu estou conseguindo desenvolver e expandir a minha consciência? Será que eu estou conseguindo despertar a minha autonomia com o ser espiritual? Se eu não estiver conseguindo fazer isso, não adianta. Não adianta vir dar palestra, não adianta frequentar centro, não adianta. Então, o centro, a casa espírita, ela é riquíssima em oportunidades de autoconhecimento, de serviço no bem. Mas se você não se comprometer, não é com o centro que você tem que se comprometer. Se você não se comprometer consigo próprio, com o seu desenvolvimento espiritual, você vai estar perdendo um tempo precioso na vida. E para finalizar, eu só vou relembrar as palavras do meu amigo Luiz Augusto. A luz ou as trevas do lado de cá, espiritual, depende menos daquilo que a gente fez do lado de lá, que é o mundo material, e muito mais da luz que a gente acendeu do lado de dentro. Então, que Jesus nos abençoe para que a gente possa fazer a transição da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz e da morte para a consciência da imortalidade. Paz, paz, paz foi o mantra que eu cantei no início da palestra de hoje. E vou terminar com um outro mantra. Tá? Esse mantra agora é uma saudação ao Mestre Jesus. Porque uma das coisas que a doutrina espírita me propiciou de mais bonito foi eu ter descoberto que eu não estou sozinho nessa caminhada. Que eu tenho um mestre, que eu tenho um guia, que ele está no leme dessa nau chamada Terra, que ele cuida de cada um daqueles que se colocam sob a égide dos seus ensinamentos.
Deus. E que para isso a gente precisa aceitá-lo como mestre, guia e exemplo. Não distanciar Jesus e dizer assim, eu não sou como Jesus, Jesus era espírito puro, mas copiar-lhe os passos. Não querer viver a vida como Jesus viveu. Ele viveu a vida dele. Cada um de nós tem que viver a sua vida. Mas pautando as nossas escolhas no amor que ele nos ensinou. Na humildade e no serviço do bem que nasce do amor ao próximo, que é um reflexo do amor que a gente tem a si mesmo e do amor que a gente tem a Deus. Então, o espírita gosta de orar muito pedindo, de vez em quando agradece e quase nunca louva. Então eu resolvi cantar esse mantra para fazer um louvor ao Mestre Jesus. Ele está em sânscrito também, tá? E ele diz assim: Om Shri Jesus Bhagavate Namaha. Om Shri Jesus Bhagavate Namaha. Om Namah Kristaya. Om Namah Kristaya. Om Namah Kristaya. Om Namah Kristaya. Om Shri Jesus Bhagavate Namaha. Om Shri Jesus Bhagavate Namaha. Om Namah Kristaya. Om Namah Kristaya. Om Namah Kristaya. Om Namah Kristaya. A honra, a glória, a força e o poder a ti, Jesus, e o louvor a ti, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a ti, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém.